Olha aqui, as pessoas na sua vida privada, que não exercem cargo público, né, faz o que bem entende. Né? Direito à contradição? Todo mundo tem. As pessoas vão mudando ao longo da vida, às vezes muda ao longo do dia. Né? Agora, não dá, para quando as pessoas exercem cargos de comando, muitas vezes à frente de um poder da República, e dizem uma coisa e fazem outra. Ministro do Supremo que fala uma coisa e pratica outra, porque eventualmente conta com o apoio desse ou daquele setor da imprensa que se descuida das informações para ter uma agenda política. Evidentemente, os veículos de comunicação podem e devem ter posições editoriais. Só que fato não é posição editorial. O fato é fake. Às vezes, é uma fake news feita de fatos. Já tratamos disso aqui. Basta que você omita uma cadeia de eventos e você transforma um facínora em herói. Então precisa ter muito cuidado com isso. Nós estamos com o novo presidente supremo, o ministro Luiz Fux, que aliás anunciou hoje que está com Covid. Espero que dê tudo certo com ele. Diz que provavelmente contraiu no sábado, pelo que eu entendi, sábado agora, nas festividades da sua posse, muito dificilmente. Pode ser, mas talvez não tenha dado tempo ainda. Então, pode ser anterior. De qualquer modo, que ele seja bem sucedido no enfrentamento desta questão. O pior vírus que o ministro carrega hoje não é esse. É o vírus da politização do judiciário. E eu não vou opinar só. Eu vou demonstrar. Deu uma entrevista à Veja. Primeiro fez um discurso de posse que eu já tratei aqui. Evidenciando, inclusive, que não leu o Diálogo da República, que trata do mito, e que Sócrates trata do mito da caverna. Não foi Platão, não. A República é do Platão, o Diálogo é do Sócrates. Ele não entendeu nada. Já demonstrei aqui. Então, por favor, vá reler para saber o que significa o mito da caverna. Né? E, de preferência, ao citar alguma coisa, leia antes. Não se conforme apenas com aqueles que já leram. Porque as pessoas leem, opinam, depois você vai ler aquele que leu, que opinou, e aí não sabe mais nada. Né? Não fica bem para um presidente do Supremo. Ou então faz como o Bolsonaro, não cita nada, porque não leu nada mesmo. Né? Intelectualmente é mais honesto. Embora seja muito mais burro. Eu estou dizendo no discurso, não o presidente necessariamente. Vamos voltar ao Fux. Deu uma entrevista à Veja, falou lá algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, este senhor que na posse diz que é preciso respeitar a independência dos poderes e não sei o que e tal, já aprontou. Já aprontou. No dia 22 de janeiro deste ano, em pleno recesso do Judiciário, ele concedeu uma liminar suspendendo a aplicação sem prazo do juiz de garantias. Então o Congresso aprovou o juiz de garantias, que é aquele juiz que vai acompanhar o processo, que não será o mesmo que julga, para que não haja o risco de o juiz virar parte da acusação, porque no chamado sistema acusatório que vige no Brasil, o juiz não pode, ele juiz, ser íntimo da acusação, como Sérgio Moro foi dos procuradores.
para evitar sem vergonhices que aconteceram ali na 13ª Vara Federal de Curitiba, como a Vaza Jato demonstrou. O Congresso, por amplíssima maioria, unanimidade no Senado, praticamente, aprovou o juiz de garantias. E aí houve 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma de associações de magistrados, acho que é a AJUF, Associação de Juízes Federais, Associação dos Magistrados Brasileiros, uma das ações. A outra ação, o Partido Solidariedade, acho, e Podemos. E uma terceira ação, que é uma entidade que congrega os membros do Ministério Público, o CONAMP. E o Fux foi lá e suspendeu uma emenda aprovada pelo Congresso sem prazo. Concedeu uma liminar sem prazo. Muito bem. Então tá aí. Já faz janeiro, estamos em setembro. Ele agora virou presidente do Supremo. O que acontece quando alguém vira presidente do Supremo? Acontece o seguinte: a pessoa passa as suas ações para aquele que assume o seu lugar. No caso, Toffoli foi para a primeira turma onde estava o Fux. E, portanto, o Toffoli herda os processos que estavam com o Fux, porque o presidente não fica com processo. Fux já deu o primeiro truque. Ele assumiu e disse: está pronto para votar. Ele não passou o juiz de garantias para o Toffoli. Porque ele sabe que o Toffoli é favorável ao juiz de garantias. Por vontade soberana do Congresso, que foi votado pelo povo. Ele não passou o processo para o Toffoli. Disse: está liberado para votação. Só que quem faz a pauta para votar? O presidente do Supremo. Ele botou em votação? Não. Não botou. Até o fim do ano, ele liberou a pauta e não está lá o juiz de garantias. Resultado: o Congresso aprovou, ele vai ficar sentado em cima da liminar que ele deu mais de um ano. Porque se não está para votar até o fim do ano, depois vem o recesso, aí o Supremo só volta em fevereiro do ano que vem. E quem disse que ele vai botar para votar e não se sabe quando ele vai botar para votar? Ele está fraudando uma vontade do Congresso. Porque se ele acha que é inconstitucional e que os seus colegas vão dizer que coloque em votação. Mas ele não pôs. Olha aqui, em 2014, este grande moralista, que fez um discurso falando da moralidade da sociedade, que a sociedade não aguenta mais corrupção, que a sociedade não sei o quê, ele, o Fachin, também, nós vamos ver daqui a pouco. Esse senhor, em 2014, esse senhor Fux, estendeu o auxílio moradia para todos os membros do Ministério Público, mais de 13 mil pessoas, e para todos os juízes do Brasil, mais de 17 mil pessoas. Porque tinham direito ao auxílio moradia aqueles que se deslocam, moram num determinado lugar, em razão do concurso, vão para outro, aí tem que achar moradia, não sei o que, tal, ou vão fazer alguma ação especial. Aí tem o auxílio moradia. Tinha. Ainda tem agora. O que ele fez?
Algumas associações entraram na justiça para ter direito ao auxílio moradia. Aliás, outro grande moralista, o juiz Marcelo Bretas, casado ele também com uma juíza, os dois entraram na justiça e os dois conseguiram direito ao auxílio moradia. Parecia até que eles moravam em casas separadas. Eles recebiam 2 auxílios moradia. Que é gente que cuida muito do dinheiro público. O Fux estendeu o auxílio moradia para todos os membros do MP, para todos os membros do Judiciário. Mais de 30 mil pessoas passaram a receber auxílio moradia de quase R$ 4.500. Sabe quanto custou aos cofres públicos esta brincadeira deste senhor? Mais de 5 bilhões. Isto é fato. E ele não levou o troço à votação. Ficou sentado em cima da liminar. Só levou à votação quando saiu o reajuste para os juízes. Esse é o nosso grande moralista? Hein? A Lava Jato que se orgulha tanto de ter conseguido, aliás, saiu o relatório do Fachin, as multas que nós arrecadamos, deu 900 milhões. Levou o país à breca, 900 milhões de multa. Só a brincadeira do Fux com auxílio moradia custou 5 bilhões. Mais de 5 bilhões. E agora, para que um colega seu, que é favorável ao juiz de garantias, não assumisse o processo, ele dá uma mandracada ali, diz, não, está pronto para votação. Ah, está pronto para votação? E quem vai botar em votação? Eu mesmo. Quando? Não sei. Não sei. O nome disso é vergonha. E não é a única. E não é a única. Que ele faz um outro... Ele fala uma coisa, veja, que assim, para enganar idiotas é uma coisa sensacional. Eu fico envergonhado por ele. Um cara que já foi do STJ falar o que falou. Porque sabe que, inclusive, os jornalistas, não estou falando da Veja necessariamente, falo em regra, o jornalista que o ouve não sabe direito o que ele está falando. Não tem cultura jurídica, não tem formação jurídica, não tem nada, então passa. E a outra parte da imprensa é militante. Confunde opinião com informação, como fez o Fantástico de novo neste domingo. Virou uma obsessão. Ah, o jornalismo da Globo é globalista? Não, o jornalismo da Globo é excelente 90, não sei quantos por cento das vezes, 99%. Entrou na Lava Jato, deixa de ser. Porque aí passa a ser opinião misturada com informação, a opinião é vendida como informação e vira uma grande confusão. E eu demonstro. Está lá no meu blog. Demonizando a segunda turma do Supremo, porque, como é que é? Segunda turma do Supremo andou votando a favor de investigados. E daí? Mas o voto foi bom ou o voto foi ruim? Ou sempre que se vota a favor do investigado, o voto é ruim? E se o voto tiver certo? Aliás, como estava nos dois casos. Um dos casos em que a segunda turma votou a favor do investigado era uma delação premiada de um sujeito preso por pedofilia, que para se livrar da acusação de pedofilia, ele inventou um troço ali na área da administração, fez uma delação falsa, mentirosa, comprovadamente mentirosa, deram a ele a chance de uma segunda delação, porque o Ministério Público pegou as pessoas que queria pegar. É esse tipo de processo legal que o Fantástico está defendendo, que a Globo está defendendo? A Globo não tem nada a ver com isso, foi edição que estava ruim, então vai lá e passa um corretivo. Ou tudo que a Lava Jato fizer está certo? Segundo o Fachin, sim.
Agora aqui, o Fux não quer o juiz de garantias? Ele vai votar contra? Pois que faça o seu relatório contra, porque será contra. A liminar que ele deu já não deixa a menor dúvida. Mas submeta seus colegas ao menos. Em vez de esconder a questão. E depois, no discurso de posse, fala da independência entre os poderes. Não é? Cantando, claro, as glórias da Lava Jato, como se não tivesse havido problema nenhum ali. Olha aqui, seja no caso do Fachin, seja no caso do Fux, o nome disso tudo é um só, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O grande temor é anular a condenação do Lula. É isso que não pode acontecer. É isso que hoje une a extrema-direita da Lava Jato, a extrema-direita do governo Bolsonaro, setores de direita da imprensa. Ah, você é de esquerda? Não, eu não sou. Basta olhar as coisas que eu escrevi, os livros que eu escrevi. Agora, fraudar o devido processo legal para tirar alguém do jogo ou para botar alguém do jogo, aí comigo não. Não contem comigo para isso. Não contem comigo para isso, sabe por quê? Porque se der errado, uma das razões de a gente estar na pindaíba é essa. E eu não vou entrar nessa. É devido processo legal. Quando eu vejo um juiz como o Fux fazer essa manobra vergonhosa que ele fez, eu sinto constrangimento por ele. E sempre me pergunto qual é o prazer que há em enganar imbecis. Ok, ele tem uma agenda combinada sabe-se lá com quem? Está cumprindo a agenda. Mas quem aplaude não sabe nem o que está aplaudindo. Vamos à entrevista que ele deu à Veja, que tem bobagem de sobra ali. Vai lá. Isso, Reinaldo. A gente separou aqui alguns trechos dessa conversa. Fux, por exemplo, afirmou que o Brasil não aceita retrocessos em referência à volta da ditadura e também combate à corrupção. Aspas para o ministro do Supremo, presidente da Suprema Corte. O povo vive da confiança legítima que as instituições do país inspiram. É muito importante que as instituições gozem da legitimidade democrática do povo. Isso só ocorre quando se ouve a voz das ruas. Para um pouco. Mentira. Como isso só ocorre quando se ouve a voz das ruas? Quer dizer que se as ruas quiserem alguma coisa muito ruim e o Supremo não topar, então não é democracia? Tá aí. Isso aqui, dito assim, vai ter esquerdista que vai aplaudir. Aliás, no passado a esquerda falou essas zerdas também. Não, senhor. O sentido de uma Corte Suprema é ser contra-majoritária. Às vezes a rua quer e a Corte tem que falar não. Vai perguntar se querem ou não pena de morte. É bem provável que se fala assim, vamos cortar o braço direito de todo bandido, ou esquerdo, que seja. Fala assim, é isso mesmo. Essa frase é de uma infelicidade. Se ele dissesse, isso ocorre frequentemente quando se ouve a voz das ruas, vá lá. Só ocorre quando se ouve a voz das ruas? Quer dizer que um juiz agora decide segundo o clamor popular? Segundo quem está gritando mais? É uma vergonha um presidente do Supremo dizer esta porcaria. Aliás, né, o senhor foi indicado para o Supremo quando a voz das ruas eram bastante petistas e bastante cabralinas. Não foi isso? Eu sei que o senhor se irrita quando eu lembro que o senhor beijou os pés da Adriana Anselmo, quando indicado. Eu sei que o senhor se irrita quando eu me lembro que o senhor disse para ser nomeado, foi procurar o Zé Dirceu, prometeu matar a bola no peito, o que o senhor não nega.
Ah, o contexto era outro. Não sei que contexto se mata a bola no peito. Matar a bola no peito no judiciário, no campo eu sei o que é. Geralmente o cara mata a bola no peito a favor do próprio time. Mata a bola no peito, amansa a bola, né? Não é contra a regra do jogo, é a favor da regra do jogo. Siga. Continua Luiz Fux. Nenhum poder deve dar as costas para a sociedade. A par das paixões passageiras, o povo sabe o que quer e o que espera das instituições. Ouvir e ponderar... Outra besteira, é puro proselitismo vagabundo, não quer dizer absolutamente nada. Isso aqui significa dizer que o povo alemão sabia muito bem o que queria na Alemanha. Acho que o judeu Fux não endossa isso. Ou endossa? Eu até diria, sabia o que queria, era uma coisa muito ruim. Ou o senhor não leu Hannah Arendt? Hein? Leu não? Eichmann em Jerusalém? O ensaio sobre a banalidade do mal? Não leu, né? Essa moça, esta senhora não está aqui à toa. Se o senhor quiser, dou dica, faça um roteiro de leitura. De toda a obra. Vá ler as origens do totalitarismo. O senhor é muito pavão, mas a sua formação ela é muito de corredores de poder judiciário. Falta tutano cultura para falar esta porcaria aqui. Vai, continua. Ouvir e ponderar não é subjugar. A lei da ficha limpa e a do nepotismo são resultados dos reclamos populares. Mas nenhuma insatisfação deve conduzir aos tempos sombrios que vivemos na ditadura. O Brasil não admite retrocessos. Claro. Então. Questionado sobre os excessos cometidos pela Lava Jato, o Fux respondeu: forçoso convir que o Mensalão e a Lava Jato foram operações exitosas de combate à corrupção. Há muitas provas, o dinheiro foi encontrado e a confissão dos delatores mostrou o verdadeiro caminho das pedras. A confissão dos delatores mostrou o caminho das pedras segundo a vontade dos delatores. O Dario Messer mostrou o caminho das pedras? Ei, Fux! O Dario Messer mostrou o caminho das pedras? A tal da delação de 1 bilhão, que é mentira? Que não tem? Entregou uma lista enorme lá, sem prova de ninguém. A prova do Paludo já foi, do procurador já foi descartada automaticamente. A acusação que ele fez aos Marinho da Globo já está descartada, os Marinho mesmo já descartaram. E os outros? Quem são os outros? Vão ser alvos de busca e apreensão? Não vão? Vai ter uma seleção? Como é que é? Esse último agora, o cara da FEComércio. O tal do Orlando Diniz. Que liberaram para ele quase 400 mil dólares. No exterior. Ele escolheu ou não escolheu quem ele queria atacar? E outra, cadê os abusos da Lava Jato aqui, dos quais o senhor não fala? Agora, a maior de todas as besteiras, sobre a presunção da inocência. Inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A presunção de inocência não tem nenhuma relação com a prisão em segunda instância. Uma ova que não tem, então o senhor está fazendo uma leitura absolutamente criativa, como aliás é do seu feitio. A própria Constituição admite a prisão preventiva, que pode durar até o último recurso, assim como a prisão em flagrante e a prisão temporária. Ora, se essas prisões são constitucionalmente previstas, por que não pode haver prisão em segunda instância? Porque elas têm códigos específicos que as regulamentem. A prisão preventiva está no artigo 312 do Código de Processo Penal, o senhor se esqueceu? Que existe 4 condicionantes, 4 condições para prender alguém.
Assim como existem as condições da prisão provisória. Ou da prisão temporária, né? Porque provisória todas essas são. Aquela de 5 dias, depois mais 5. Há regras para isso. O senhor está querendo fraudar uma regra da Constituição, enganando os trouxas que o leem, que não sabem que para prender as pessoas, seja preventiva, temporária ou em flagrante, existem regras. E depois tem o artigo 283 do Código de Processo Penal, que também prevê essas prisões. Deixando claro que a prisão definitiva é só depois do trânsito em julgado. Quer dizer, o cara, quando ele quer fraudar a Constituição, ele inventa qualquer coisa. É asqueroso isso.